pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo seu sangue derramado. Ali mostra os denários que nos compraram, né? Que foi altíssimo e ninguém conseguiria pagar aquele preço, né? De comprar e remir almas desta forma, se não fosse o poderoso Deus que tem recursos infindáveis. Então, nós estamos justificados pela fé, espiritualmente, e isso é a nossa posição diante de Cristo. A posição de salvos, alma redimida, perdoada, filiada a Deus e tem eternidade, imortalidade. Então, a nossa posição espiritual, Deus nos concedeu. Esse é um privilégio de receber esses benefícios de Deus. Agora, eu sinto que o tema do programa hoje está no segundo estágio da justificação, que é da nossa alma, né? Que juridicamente já está totalmente consumado para Deus, mas circunstancialmente, a nível de fatos, ainda estamos em desafios e batalhas para que a gente possa estar na posição que Deus quer, que é na total dependência da autoridade do Espírito que em nós habita. Então, nossa posição diante de Deus que nós temos que tomar é conhecer o Cristo o suficiente para poder ver Ele e depender dele totalmente, e Ele nos usar segundo o seu interesse, segundo os seus intentos, para beneficiar outras pessoas e estabelecer e concretizar o projeto de Deus, que é plantar o reino na terra. Então, nossa posição depende de uma restauração de autoridade subjetiva em cada um de nós, para estarmos na verdadeira posição de justificação da alma perante Deus, que é a salvação orgânica. E essa posição é uma decisão que nós temos que tomar de rendição total da nossa vida para o Espírito. Eu lembro de uma situação, ministro, do apóstolo Pedro, e isso reforça isso que o irmão está trazendo aí, porque o apóstolo Pedro, nessa época, ele já estava em um estágio avançado aí com o Senhor, já conhecia o Senhor, já estava fazendo a obra nas cidades, e mesmo assim se vê uma falha grave aqui nessa tomada de posição dele, que é lá em Gálatas 2, né? Quando ele foi para Antioquia e Paulo resistiu ele face a face, né? Tá em Gálatas 2 essa passagem. E aqui, assim, para mim, traz o que a igreja vive hoje, né? A falta de posição. Quando veio os de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Falta de posição, né, irmão? Ele não tinha tomado a posição de Cristo ainda, e creio que esse reconhecimento da autoridade de Cristo ainda não era realidade na vida de Pedro, né, ministro? Verdadeiramente ainda não. A restauração ainda estava incompleta e Pedro falsificava bastante ainda a verdade. Ele imitava a verdade para agradar aos homens. E mas um pouquinho antes, no livro de Gálatas, o Espírito Santo de Deus mostra que nós não devemos agradar homens, né? Que nós devemos agradar somente a Deus. Se agradar a homens, nós estaríamos completamente desclassificados para sermos servos e ministros de Deus, né? Amém. Também quero deixar a Amanda compartilhando aqui conosco. Amanda, fica à vontade para trazer aí as tuas dúvidas, também teus questionamentos aí. No culto mundial também foi falado do exemplo de Davi. Davi, eu pensando assim, eu creio que ele tomou uma posição ali de verdadeiro filho de Deus, né? Porque onde todos estavam amedrontados e temendo e querendo fugir, Davi se posicionou com fé para poder ir vencer e ir contra Golias, né?
Então, eu acho que, e é uma questão também, esse tomar posição da nossa vida com Cristo hoje tem a ver com fé. Com certeza. A fé é fundamental para você ser uma expressão do poder divino que habita na gente. Então, ali, naquela situação que Deus oportunizou Davi, ele foi muito feliz, porque ele mostrou que não dependia dele e nem do exército de Israel, mas dependia de Deus para enfrentar aquele gigante, porque ele não confiava nem no exército de Israel, que estava lá numa situação de vergonha, encolhido, com medo, e não enfrentavam o inimigo. Mas aí, quem é que tomou a verdadeira posição para mostrar a grandeza de Deus foi esse servo, segundo o coração de Deus, que se apresentou para a batalha e diga assim: olha, vocês vão ver que os homens não resolvem os problemas que são de Deus, né? Como é que tu vai vencer os inimigos se não é o próprio Deus usando as nossas vidas? Então, ele mostrou apenas fé e coragem e confiança no Senhor. Foi as armas que ele tinha para mostrar naquele momento a sua posição definida de que ele não confiava em carros e cavalos e nem em poder bélico, nem em número de homens, mas confiava unicamente no que manda no céu e na terra e pode fazer tudo o que lhe apraz, né? Então, quando aquele gigante começou a blasfemar contra Deus, o próprio Deus somatizou nas emoções e na mente de Davi o que Deus estava sentindo. Davi começou a sentir. Que quem é de Deus é assim, né? Quando Deus está brabo, ele se sente encolerizado junto com aquela situação. Quando Deus está alegre e em paz, ele também sente aquela paz. Então, nós não devemos, assim, viver pela nossa emoção humana, nem pelos nossos pensamentos humanos, mas depender da propagação subjetiva do Espírito, que vai nos dar todas as sensações que vêm de Deus. A sensação de coragem, de fé, de paz, de ira, sei lá. O que Deus sente, nós temos que sentir. Porque a Bíblia também ensina, no Espírito trouxe uma revelação no livro de Colossenses 3:2, 3, que a nossa vida está escondida, oculta em Cristo, né? Então, na verdade, você não sabe quais são os sentimentos de Deus se ele não fluir. Você não sabe quais são os pensamentos de Deus se ele não te mostrar, né? Então, veja ali que quando um homem precisa mostrar fé, o mérito é divino, não é dele. Porque é Deus que vai fazer brotar pensamentos e sentimentos na sua alma, e ele vai ficar forte e corajoso que nem Deus. Porque Deus não tem medo, não tem medo de nada. Então, naquele momento, o homem é medroso, mas naquele momento Davi mostrou muita coragem e mostrou que não era ele, era Deus que estava nele. E Mas o fato... Pode ir, mano. Diariamente Deus nos prova para tomar posição em questões, assim, isso é Deus querendo ver o nosso coração mesmo, nos provando nas dificuldades, a gente tomar posição em pequenas coisas, assim, do nosso dia a dia, né? Se a gente vai escolher obedecer, se a gente vai escolher... acho que foi outra mensagem, que foi falado do pendor do espírito e pendor da carne, né? Que a gente vai tomar nossa posição segundo isso. Veja que naquele momento, daquela situação de Davi, não foi uma coisa que surgiu naquele dia, mas foi o resultado de uma vida
de leitura, de meditação na palavra, uma vida de consagração a Deus, uma vida de dependência de Deus, porque ele vivia num ambiente hostil e que ele tinha que depender de Deus para desempenhar suas funções naquele campo, enfrentando as feras da noite para defender o rebanho. E ali não tinha fuzil, não tinha espada, ele não tinha nada ali naquele momento, ele só tinha um cajado. Então, ele aprendeu a transferir toda a sua confiança e fé na pessoa de Deus. Então, veja bem, ninguém vai se apresentar diante de uma situação daquela se não tem um histórico, um pré-requisito de intimidade com a palavra e com Deus. Porque se tu é íntimo da palavra, tu é íntimo com Deus. E esse convencimento que gera a minha inclinação para o Espírito, ele é resultado operativo de dia após dia de uma vida de contatar com Deus, entende? Então havia uma formação, um embasamento interno que estava receptivo a se inclinar para Deus nessas situações. Uma pessoa que tem muito medo é uma pessoa que conhece pouco Jesus, entende? Uma pessoa que tem muito medo é uma pessoa que tem muito amor por si mesmo. E Davi havia sido liberto dessas coisas por causa da intimidade que ele tinha com a palavra e com Deus. Então não é de uma hora para outra que uma pessoa vai passar por aquela situação e vai mostrar aquela fé corajosa, aquela confiança inabalável em Deus. Aquilo tem um pré-requisito ali cheio de intimidade e relacionamento daquela alma com Deus. Até que pode um dia Deus pegar um novo na fé por desconhecer os perigos e a pessoa ser uma pessoa que não tem amor por si mesmo, pode até fazer essas coisas, mas Deus pode tomar uma pessoa inexperiente e fazer isso. Mas aquilo ali é só porque Deus vai garantir a vitória dele. Mesmo assim, Deus é que vai operar. Amém. O fato de tomar a posição é com o homem, né, irmão? Eu tomar a posição é comigo, né? Agora, o depois é com o Senhor, né? Aí eu preciso, na hora de tomar a posição, eu preciso entender que não é a minha força humana que vai resolver, né? E sim o Senhor. Claro. É isso mais ou menos que eu entendi. Agora, você analisa o que tinha na mente de Davi, nas emoções de Davi naquele momento. Ele nem pensou na possibilidade de recuar. Nunca. Pelo contrário, ele ficou desejoso, sedento de enfrentar aquele homem o mais rápido possível. Porque já estava definido a se inclinar para Deus. Amém. Que interessante, né? Eu lembro também de uma outra passagem que é do... Eles tomaram uma decisão não muito certa, né, no início, mas depois tomou a decisão certa, que foi aquele filho daquele homem que tinha videira, né? Que chamou os dois filhos para trabalhar. Um deles disse, sim, eu vou, né? E depois não foi. E um disse, não vou. Ele tomou uma posição de dizer que não, né? Ele era frio, né? Mas aí depois ele foi constrangido e aí ele tomou a decisão correta e se inclinou para ir ajudar o pai na videira, né? Então, às vezes, esse impulso que nós tomamos para o não e para a desobediência pode ser corrigida com o nosso arrependimento também, né, ministro? A gente pode se arrepender e a gente pode ir trabalhar, né, conforme Deus nos chama. Nós não gostamos de trabalhar e não gostamos que mande em nós. Então, esse segundo que diz que inicialmente que não, negou-se mediante um sentimento de constrangimento. Ele se arrependeu e negou-se e foi. Amém. O outro vivia numa relação muito rasteira com Deus e não sólida, né? E aí disse que, eu vou, impulsivo, né? Aí depois ele fez uma análise racional e não foi. Né? Então, a gente viu que o conteúdo do que foi estava mais sólido espiritualmente do que o outro.
Amém. Que interessante, né? Amanda, tem mais alguma... Para finalizar aqui já é 11 horas e 48 minutos. Acho que tudo, de novo, a gente volta para a base da consagração, né? Se a gente quiser viver independente, então nós não somos dignos de ser chamados cristãos. Não sei, eu entendo assim que nós buscamos, eu sei que Deus é grandioso, né? Claro que sim, mas se a gente parar para pensar, é tudo tão simples de resolver, né, nossos problemas. A gente vive cheio de problema, na verdade, porque a gente quer, né? Que tomar a posição, né? Uma decisão do teu coração de que tu não quer mais viver daquele jeito, que tu vai viver para Deus, que é muito melhor. Eu penso assim, né? Verdade. Mas nós temos que mostrar nossa loucura todos os dias, né? Só enfrentar o que não é lógico e irracional às vezes. Amém. Creio que era isso, né? Eu acho muito válido a gente trazer exemplos da palavra, assim, pra gente também olhar para esses exemplos e que Deus nos faça tomar a posição correta, né? Mas que a gente também esteja sensível aí e inclinado para a decisão correta, que é a decisão do sim, Senhor, eu vou fazer, e realmente ir, né? Realmente fazer aquilo que Deus está nos pedindo, abrindo mão aí da nossa vontade, do nosso desejo. Creio que nossa audiência já foi bem engordada hoje aqui, espiritualmente falando, né? Creio que agora Mas sem só colesterol. sem colesterol, e sem açúcar, né? É no amargo mesmo, mas creio que a participação do ministro foi essa hoje aqui. Já vou pedindo aí pro ministro se despedir também. A Amanda pode se despedir da nossa audiência aí, que já estamos na reta final do programa. Agradeço aí a participação, que Deus abençoe vocês aí com o programa, que haja um fluir aí do Senhor na região, né? Amém. Sempre aumentando aí as fileiras divinas e edificando os irmãos. Que Deus abençoe, e voltamos aí o mês que vem, se Deus permitir. Amém, Amanda. Amém. Amém, muito obrigado. O Senhor esteja nos encorajando aí, e a gente venha tomar nossa posição de filhos, de servos, de corajosos, né? Que o Senhor nos ajude aí nessa caminhada. Amém. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, ministro. Deus abençoe vocês aí. Até Tchau. a próxima participação do ministro aqui. É isso aí, gente. Isso aí. Esse foi o nosso programa Nova Aliança de hoje. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até o presente momento. Eu vou me despedindo aqui da nossa audiência. Faltam alguns minutinhos ainda. Vamos ver quem está lá no nosso YouTube participando com a gente. E prossigamos em conhecer ao Senhor. Lucilane Oliveira deixou um comentário aqui dizendo que Davi tinha confiança plena no Senhor. O que nos falta é isso, nossa confiança ainda é em nós mesmos. Lembrando, hein, Lucilane, se procurar aqui nas nossas lives já falamos sobre esse tema, hein? Confiança plena, também aqui no programa Nova Aliança. Alô, Marcos, bom dia, Marcos, tudo bem? Mensagem, o irmão participando da mensagem aqui, dizendo que hoje não pôde, né, receber a mensagem ao vivo, vai olhar agora. Mas que Deus guarde seus vasos. Obrigado, Marcos. Deus abençoe aí. Obrigado pelo teu compartilhar aqui. A Rosângela também. Alô, Rosângela. Bom dia. Tudo bem? A Rose Belo, né? Rosângela Belo da Silva está participando conosco aqui. A Luzia Costa também, de Santo Antônio de Jesus. E olha aí, Cachoeira do Sul também conectados com a gente. Alô, Grace. Bom dia, Grace. Tudo bem? Obrigado pela tua participação aqui no Nova Aliança também. E este foi o último comentário aqui que tivemos no YouTube. 11 horas e 53 minutos. Eu vou ficando por aqui. Se Deus quiser e se Deus permitir, na próxima quinta-feira retornaremos aqui com a programação do Nova Aliança. Deus abençoe muito a vida de cada um dos nossos ouvintes do programa Nova Aliança. Aqui o meu abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima quinta. Tchau, tchau!
Você ouviu pela Rádio Menorá. Programa Nova Aliança.